Damos início ao nosso encontro de conexão bíblica, dando continuidade ao nosso tema de parábolas do reino. Estamos tratando da parábola dos dois filhos. E hoje é a parte 2. Nós tratamos na apresentação anterior, falamos com foco no primeiro filho e damos uma introdução do que aconteceu com o segundo filho. Hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto. O importante é a gente reconhecer que as parábolas do reino são histórias contadas por Jesus, não é uma história qualquer, né? É contada por aquele que veio para nos salvar, veio da parte do Pai e veio com todo o poder para nos transformar e nos levar a uma condição nova de vida. A condição que estava no coração de Deus. E essas parábolas tocam os pontos essenciais. São historinhas simples, né? Mas, à medida que a gente vai desenvolvendo, prestando atenção nela, com a ajuda do Espírito Santo, e com a palavra de Deus como um todo dentro de nós, à medida que a gente vai lendo e perseverando nas leituras da palavra, nós vamos podendo tirar conclusões extraordinárias, porque o propósito era esse mesmo, com uma historinha simples, mostrar a essência, pontos que são fundamentais, né? Tem acontecido isso em todas as parábolas que nós vimos, né? Exortações à igreja, de um modo geral, à instituição, e principalmente de modo individual ao cristão. Mas tudo isso nós só podemos fazer porque não estamos sozinhos, lembra? A partir do dia que você nasceu de novo, a partir do dia que você confessou Jesus Cristo, Senhor da sua vida, e clamou pela graça do Espírito Santo, esse Espírito passou a estar em você, e a promessa de Deus é que Ele permanecerá convosco eternamente. Eternamente. Então não estamos sós. Ele está conosco e é junto com esse poder sobrenatural é que nós pretendemos tratar de coisas tão extraordinárias. E assim nós nos colocamos na presença dele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos ao Espírito de Deus, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem cremos, que nos leve às revelações necessárias, a conduzir esta palavra de modo que ela seja útil para aqueles que ouvem e útil também para aquele que está proclamando. Que nós possamos incorporar a palavra como verdade, porque aquele que aprendeu a ver, que tem a luz para ver, ele reconhece que aquele que traz a luz é digno de fé, é digno de confiança plena, a ponto de uma vez manifesta a palavra, crer. Então, esse é o nosso propósito, que essas palavras possam nos edificar na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá com a primeira tela. Como eu disse, nós estamos no meio de um estudo, né? Então, eu tenho que fazer uma pequena reflexão, tratar um pouquinho do que foi dito na última vez, para a gente nos posicionar, né? A parábola dos dois filhos é aquela em que o pai manda os filhos trabalharem na vinha. Esse trabalho na vinha é uma figura bastante usada nas parábolas, né? E significa o trabalho no processo deste mundo de caminhar para o reino dos céus. Trabalho na vinha é um trabalho que deve ser feito em duas condições, né? O trabalho individual de cada cristão dentro dele mesmo, porque o cristão é parte da vinha, né? O cristão é parte da vinha, e o trabalho também que ele deve fazer fora dele, para aqueles outros cristãos que estão entrando nessa vinha, que estão começando a participar dessa novidade de vida, né? Que foi dada em Jesus Cristo. É a conversão e depois disso o crescimento. A conversão, ela, uma vez acontecendo, nos leva a um novo modo de vida, que é um processo, que é um trabalho nosso, embora o poder para isso está em Jesus, e esse é o trabalho interior. E à medida que nós vamos sendo
renovados, ganhando essa nova natureza, que é a natureza de Cristo. Então estamos aptos, e a gente viu bem isso da semana passada, a ajudar aqueles que estão à nossa volta e que estão começando. Isso vale para todo cristão. Esse é o caminho de cada um, mais rapidamente, mais lentamente, não importa. O importante, como dizia Paulo, é prosseguir decididamente, né? Na parábola dos dois filhos, a ordem veio do pai para trabalhar na vinha. Então, esses dois trabalhos estão sempre simultâneos. Lembra que nós falamos? À medida que eu vou sendo transformado, eu estou apto a ajudar o outro a chegar aonde eu cheguei. Então, uma hora eu faço em mim, e deve ser o primeiro em mim, e depois aqueles que estão à minha volta, né? Então, a ordem do pai era que os dois filhos trabalhassem na vinha. E o primeiro filho, nós já vimos a semana passada, ele falou claramente: eu não quero trabalhar na vinha. Então, daí nós tínhamos tirado já duas conclusões. Primeira, que o filho, e aí agora estamos pegando a figura da parábola para trazer para a nossa condição, filho é aquele que nasceu de novo, que está entrando no reino, né? E o dever do filho é trabalhar na vinha. Os dois filhos foram mandados trabalhar na vinha. E é esses dois trabalhos que já falamos. Mas aí o primeiro filho falou claramente: não quero. O que a parábola está trazendo neste momento? Está trazendo para nós que a tendência daqueles que nascem de novo é entrar em choque com o próprio querer. Porque o nosso querer não é o de Deus. Explicamos isso na semana anterior, no capítulo anterior dessa parábola, né? Então, o nosso querer não é o de Deus. E isso o primeiro filho deixou claro: eu não quero. Mas aconteceu algo com ele na sequência. Ele deu importância à autoridade do pai, deu importância ao que ele conhecia do pai, e, tocado de arrependimento, acabou submetendo o seu querer ao querer do pai. Isso é a parte nossa. A hora que nós fazemos isso, o próprio Deus entra em nosso auxílio e nos transforma. Aí uma transformação do ser. Aquilo que o ser anterior não quer, o novo ser passa a querer sim, e vê que aquilo é bom, agradável e perfeito, porque aquilo é a vontade de Deus. Então, aconteceu isso com o primeiro filho. Mas o assunto de hoje é o segundo filho, né? O assunto de hoje é o segundo filho, e nós vimos que o segundo filho, ele falou: não, eu vou, né? Eu vou, mas foi passando o tempo, a parábola não toca nisso, mas vai dizer que acabou não indo, né? Então, duas situações diferentes. O primeiro filho foi bem claro, ele falou que não queria. O segundo, provavelmente não queria também, mas ele resolveu concordar. Concordou que não, eu vou, eu sei que está certo, então eu vou. Mas aí vão surgindo situações que vão adiando, né? Vai adiando aquele processo, adiando, e ele acabou não indo. E aí, esse erro é o perigo, porque os dois eram filhos. Os dois eram filhos. Então vamos tratar desse erro. Isso é importante, é importantíssimo para a nossa época. Nós vamos ver em detalhes à medida que desenvolvermos o assunto. O erro: concordar sem compromisso. É de modo passivo e indiferente. Isso é um entrave à renovação interior, que é aquela mudança. Essa renovação é necessária, porque a gente não quer as coisas de Deus. Isso está bem claro, lembra? A gente falou de Isaías 55, que Deus fala claramente pelo profeta: a minha vontade não é a vossa, o meu modo de agir não é o vosso. Então, se eu concordo simplesmente, mas de uma maneira passiva, a vontade não muda. Entraves à renovação interior. Não muda o querer, tá? E aí um alerta: cuidado, não basta ouvir. Isso é uma coisa que também nós já falamos na semana passada. É comum hoje a pessoa se acomodar a ouvir. E como que ele faz isso? Ele participa de uma comunidade cristã, seja qual for, a católica, a evangélica. Ele vai lá e ouve, né?
Mas não basta ouvir, pessoal, não basta. Isso eu tenho que falar e insistir. Os dois filhos ouviram a ordem do pai, mas ouvir de verdade é dar importância, né? É dar importância. Eu estou repetindo aí porque nós vamos pegar daí para diante, né? As 7 cartas às igrejas ditadas por Jesus no Apocalipse foram ditadas para João, né? João é o discípulo mais jovem, que também viveu mais tempo e morreu de muita idade na ilha de Patmos, e ele recebeu toda a revelação do Apocalipse. E quando Jesus disse a ele, escreve as 7 cartas às igrejas, 7 é o número daquilo que é completo, né? A totalidade das igrejas. As 7 cartas tinham a seguinte orientação: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós temos interpretado essa palavra da seguinte maneira: quem tiver ouvidos, dê importância. Porque sem dar importância, é tudo passivo, indiferente, é como se não fosse, né? Então, quem tiver ouvidos, dê importância ao que o Espírito diz às igrejas. Então, estamos aí na condição do segundo filho, né? Esse erro do segundo filho, que é presente, é próprio do nosso tempo. Aliás, esse tempo foi se tornando cada vez mais sensível a esse tipo de erro, né? Quem já tem bastante idade viu tudo o que aconteceu e como essas coisas se desenrolaram, e nós vamos tratar disso hoje, tá? Entendendo a dimensão e consequência do erro. Quando Jesus, na parábola dos operários da vinha, dos operários da vinha, era um outro assunto que nós tratamos, ele também enviava os operários para trabalhar na vinha e fez aquela remuneração, todo aquele assunto que nós estudamos. Ele estava tratando de algo que o Evangelho de João traz para nós na figura do cego de nascença. O cego de nascença está lá em João 9, né, nesses versículos que nós vamos ler, e a gente está repetindo essa passagem bastante, porque ela é muito marcante do processo de conversão. Ela fala claramente do processo de conversão. E no versículo 1 do capítulo 9 de João, ele falou assim: caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Então isso é uma coisa que é necessária. Jesus veio para que nós que nascemos e não enxergamos só no padrão do mundo, não enxergamos o padrão de Deus, não temos um modo de ver de Deus, nem um modo de querer de Deus, que nós possamos passar a ter. Esse é o mistério, esse é o grande revelação que acontece em Jesus Cristo e que faz com que Deus espere que nós nos tornemos como Jesus é. É uma mudança, né? Então, ele disse que aquele cego, que era alguém que estava ali e que iria ser exemplo desta conversão, não era o pecado que estava nele ou nos pais, não era a causa da cegueira dele, mas essa cegueira estava ali porque era necessário que nele se manifestassem as obras de Deus. E aí ele acrescenta uma frase importante, né? Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. E vem a frase seguinte, que é mais impactante ainda: virá a noite. Isso é uma afirmação de Jesus. Virá a noite na qual ninguém pode trabalhar. Ninguém vai poder mais trabalhar na vinha. Vai chegar a hora que não vai poder. Isso é claro, a Escritura mostra isso muito bem. E isso já aconteceu com Israel e tende a acontecer de novo com a igreja, né? Virá a noite na qual ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto Jesus está aqui, e ele está aqui por meio dos que creem, por meio dos que proclamam o Evangelho de Jesus Cristo, enquanto ele está no mundo, ele é a luz. Então, a luz ainda está aí. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois disse: vai, lava-te na piscina de Siloé. Essa palavra significa emissário, que nós interpretamos como a presença do Espírito Santo,
e o cego lavou-se e voltou vendo. É tudo uma figura, né? É isso que aconteceu, esse exemplo que Jesus deu, e que aconteceu lá com o cego, mas ele estava dizendo que aquilo que ele fez era um gesto que tinha um sentido muito maior. Cuspir no chão é jogar a palavra no barro, na terra, e fazer o barro. Isso é a palavra entrar em nós quando nós não conhecemos Jesus, né? Ela mistura com a gente, mas ainda é uma palavra que ainda não conseguimos entendê-la. Ela fica ali, meio que nos importunando. Porque quando ele cuspiu e fez o lodo no chão e colocou nos olhos, aquilo incomodava o cego totalmente, né? O areia e aquela lama nos olhos, né? Mas quando ele se lava na piscina de Siloé, o cego levantou-se vendo. A piscina de Siloé representa o Espírito Santo quando aquele que recebe a palavra passa a andar pelo Espírito, aí então ele passa a ver. Vamos ver então como Israel estava quando Jesus usou essa parábola para exortar as autoridades, os fariseus, os doutores da lei de Israel. Os fariseus e outras autoridades de Israel viveram a condição do segundo filho. Israel estava nessa condição do segundo filho. Israel tinha tido a lei, tinha entendido a lei que veio por meio de Moisés. Essa presença da lei foi uma possibilidade do homem disciplinar-se, porque a lei revelava a vontade de Deus. A vontade de Deus está escrita lá, a lei não muda, está lá, né? O problema é que ele revelava essa vontade e o temor à lei levava o povo de Israel a respeitá-la. Então, esse é o conceito de toda a história de Israel. Enquanto a lei era o centro da atenção de Israel, então a lei estava fazendo o seu papel, né? Os fariseus e outras autoridades de Israel viveram a condição do segundo filho. Por quê? Conheciam as Escrituras, pregavam e concordavam com os ensinamentos dos profetas que falaram em nome de Deus, mas aí aconteceu com eles ao longo do tempo, e nós vamos ver que isso está acontecendo no mundo, né? Aconteceu ao longo do tempo, não estavam dispostos a trazê-los para dentro deles próprios. Então essa é a condição, é o perigo desse erro de ouvir, mas não dar importância. Até falavam em nome da lei, mas não incorporavam aquilo que a lei mandava, né? Essa falta de disposição impedia a ação renovadora de Deus, a mudança do modo de agir. E a lei, ela está restrita ao modo de agir. Mas isso que aconteceu com eles, que levou a vinda de Jesus Cristo em Israel, que foi uma mudança de tempo, né? O tempo da lei encerrava ali, ia começar o tempo da fé, do Espírito Santo, né? Então, a partir de Jesus Cristo, aquilo que era requerido dos judeus, que era o modo de agir segundo a lei, passou a ser o modo de ser, porque agora, em Jesus Cristo, é a natureza que muda, né? Então, os fariseus, na decadência do rigor da lei, tropeçaram, não reconheceram Cristo, tropeçaram na pedra fundamental e não souberam, mesmo tendo o conhecimento da lei, por não levá-la para dentro de si mesmos, eles não reconheceram Cristo e rejeitaram a pedra que seria o fundamento desse novo período, o período da nova e eterna, agora eterna aliança. Essa atitude não foi só dos fariseus e autoridades, mas arrastava toda a nação de Israel a uma situação do que se chama apostasia. Em outras palavras, o relaxamento em relação à justiça de Deus. Porque toda a palavra de Deus é revelação da sua vontade, é revelação da sua justiça. Essa mesma apostasia vai se manifestando de modo crescente nos nossos dias, agora em relação à igreja de Jesus, conforme está previsto. Então está lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6. Vamos ler? Vamos lá. Então, Paulo falando aos Tessalonicenses. E ele estava dando uma orientação sobre a segunda vinda de Cristo.
que, como um paralelo da primeira, aconteceu no meio de uma grande apostasia de Israel, vai acontecer no meio de uma grande apostasia da Igreja de Jesus Cristo. A igreja que hoje ainda está no mundo e que ainda é fonte de luz para o mundo. Cada vez mais à distância, mas ainda é, né? No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo falando, e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos. Ele estava falando para a igreja primitiva, para o comecinho lá. Ele junto com os apóstolos, estava evangelizando o mundo todo da época, né? Nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou cartas tidas como procedentes de nós, e que nos afirmasse estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, esse dia ainda não era iminente. Mas ele deu um sinal, porque primeiro deve vir a apostasia. Então esse é um sinal para nós, e nós temos que nos posicionar como isso está acontecendo no nosso tempo. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, isso nós sabemos, ainda não se manifestou, mas ele vem por meio da apostasia. Quem é ele? O filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, e a apostasia já é uma reação contra aquilo que é divino e sagrado, a ponto de tomar um lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Então essa é uma figura de um ser que virá e vai ocupar o lugar que deveria estar unicamente Jesus Cristo, né? Não vos lembrais que vos dizia estas coisas quando estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Aquilo que o detém nós sabemos, é a presença do Espírito Santo na terra. Enquanto ele aí estiver, esse ímpio não se manifestará plenamente, só o processo. Mas, ao seu tempo, ele se manifestará. Então estamos vendo aí esse ensinamento que nós estamos pegando do contexto de Israel, que viveu aquela apostasia, e agora o contexto da igreja, né? Por que isso, né? Porque a apostasia é algo que está nessa definição aí, vai ajudar a gente a entender, né? A apostasia é um plano de Satanás. Se um dia a gente tivesse bastante tempo, poderíamos falar mais sobre isso, aquilo que a gente tem entendido sobre isso, né? São mistérios aí que estão aí, aos pouquinhos se tornando claro. Mas o plano de Satanás, que se desenvolve ao longo da história da humanidade, ele tem um plano, no sentido de criar um ambiente no mundo, no planetinha Terra, que é onde são gerados os filhos de Deus. Então ele quer criar um ambiente desfavorável à manifestação da fé. Ou seja, ele quer criar um sistema de esfriamento da fé, reduzindo dessa forma progressivamente a geração de novos filhos para Deus. Então ele vai reduzindo progressivamente a geração de filhos dos filhos de Deus, que é a conversão. Esse processo é a noite chegando. Uma hora ele vai chegar a um ponto que não se gera mais filhos de Deus na Terra, perdeu o sentido. Vamos falar um pouquinho disso. Todo o universo que a gente vive, e que a ciência acha extraordinário, infinito, não sabemos os limites, tem coisas demais aí dentro, mas tudo que está aí, foi feito para que num planetinha minúsculo aqui, que nós habitamos, onde Deus expressou um ambiente propício de vida e manifestou isso pela sua palavra, que é o Verbo, começaram a se desenvolver os seres humanos, né, ao longo de toda a história da humanidade, e nesse processo a interação com Deus para gerar filhos. Esse é o propósito. O propósito de Deus é gerar filhos, né? Mas quando chegar a noite na qual ninguém pode trabalhar, acabou. Acabou a razão de ser do universo inteiro. Os céus é muito além desse universo, né? Mas o propósito desse universo é gerar os filhos que depois vão atuar na condição do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é o assunto de hoje. Hoje é mais para falar dessa situação de apostasia crescente.
a noite e que vai chegando. Ainda a luz está no mundo, ainda é sim tempo de trabalhar, mas vai chegar a noite na qual ninguém pode trabalhar. Então vamos entender o processo. O processo é o seguinte, fica claro para quem já viveu, acompanhou um pouco da história da igreja e da história da nossa própria vida, já é uma pessoa de mais idade, vai ver. O processo fica claro, relaxamento progressivo dos princípios cristãos, introduzindo novas tendências que pretende desestabilizar a estrutura da família. Sou eu que estou falando isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque é aqui o ponto de equilíbrio, o lugar onde Satanás vai conseguir o maior efeito para o propósito dele, que é criar um ambiente desfavorável à manifestação da fé. A família é um ambiente, é a ferramenta importante, uma vez constituída debaixo da doutrina cristã, importantíssima para gerar novos filhos para Deus. E, portanto, é a primeira que ele vem caminhando para desestabilizar. E a partir daí, aí fica fácil entrar dentro das igrejas. O problema é que hoje nós já estamos vendo essas tendências entrarem na igreja, novas tendências entrando nas igrejas, né? O processo desenvolve-se com a remoção de freios, coisas que antigamente a pessoa se escandalizava. Isso não pode fazer, né? Mesmo que do modo errado, mas era uma coisa que causava reação. Então vamos remover essa reação, vamos tirar isso, porque à medida que vai tirando isso, vai acontecendo esse relaxamento, essa situação de não dar importância. Não dar importância. Por que é a reação? Porque você dava importância para algo e agora passou a não dar mais, né? Então, o processo desenvolve com uma remoção de freios por um convencimento racional. Ele trabalha na razão, e a razão se convence muito bem dessas tendências, vocês vão ver, para a aceitação daquilo que se apresentava como escândalo, tá? Aquilo que era escândalo porque era algo que era um princípio, de alguma forma cristão, e que de repente começa a ser ofendido. E essa ofensa vai causando escândalo, né? Então vamos continuar. E nós entendemos qual é o processo da apostasia, né? Esses escândalos, eles estavam previstos. Claramente, é óbvio, Deus é onisciente, sabe de tudo, e portanto ele sabe de toda a história da humanidade, desde a criação até Cristo, e de Cristo até o final, né? E Jesus dá o alerta, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 7 a 9, ele vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, olha que palavra pesada, eles são inevitáveis, eles vão acontecer. Mas ai do homem que os causa. E aí ele dá aquele alerta, né, que nós já ouvimos muitas vezes nas pregações. Se a tua mão ou o teu pé te faz cair em pecado, ou seja, se a tua mão, ou o lugar, o que você faz, ou o lugar onde você vai, o teu pé, te faz cair em pecado, ou seja, te causa escândalo, corta-os e lança-os longe de ti. É isso que nós precisamos fazer na mudança de natureza. A gente tem poder para isso, não é um esforço. Na lei é um esforço. Em nós é ir para Jesus e reconhecer aquele erro e pedir a Ele o poder para arrancar fora, tirar, é realmente remover, não é o resistir, não é o persistir lutando contra aquilo, não, é arrancar, né? É melhor para quem entrares na vida coxo ou manco, deixando aquelas coisas devem ser deixadas, do que fazendo aquelas coisas com os pés e ou com as mãos, e isso está relacionado ao fazer e ao ir, e depois ser lançado no fogo eterno. E a mesma coisa ele fala do olho. Veja o que você está olhando. Se o teu olho te leva ao escândalo, ao pecado, se você se escandaliza com o que vê e continua dando corda àquilo, arranca o olho. É melhor tirar o olho, ou seja, deixar com força de ver, ir a Jesus e pedir essa força, do que entrares na vida cego de um outro, e entrar na vida sem olhar mais para aquilo, do que ser jogado com os dois olhos no fogo da jeta, né?
Então, vemos aí, os escândalos estavam previstos totalmente. Eles são inevitáveis e eles estão aí, crescendo. Então, vamos ver os sinais marcantes da apostasia. Por que estamos falando tudo isso com essa parábola tão pequenininha dos dois filhos? Por causa da atitude do segundo filho. Ele tinha a ordem, e a ordem era da autoridade que é o pai, e ele concordou. Mas concordou daquele jeito, sem dar qualquer importância àquilo. As circunstâncias, certamente, e essas circunstâncias são manipuladas pelos espíritos que habitam os ares, como disse Jesus, como disse Paulo também. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal que habitam nos ares. Essas forças criam tendências, criam situações que levam a pessoa a ir deixando aquilo que importa, né? Então, os sinais marcantes, esses já estão aí, nós já podemos ver, todos eles já se estabeleceram. Inclusão no ambiente cristão das seguintes tendências. Tendências são coisas relativas ao espírito. O espírito é que gera tendências, tanto as boas quanto as más. O Espírito Santo é as tendências para Deus. O espírito deste mundo é tendência para as trevas, né? Então, a inclusão no ambiente cristão das seguintes tendências. Igualdade entre homens e mulheres. Isso veio ao longo do tempo, começou lá com as roupas, depois veio com os direitos, depois veio com toda sorte, com o trabalho, com um monte de coisa. Essa igualdade, ela vem crescendo, né? E hoje em dia é até um absurdo que eu estou falando aqui, né? Quando eu falo isso, tem pessoas que falam, não, isso eu não posso acreditar. Mas olha, pessoal, Deus fez o homem e a mulher, ou seja, o homem macho e a mulher fêmea. Fez com características diferentes, e pode ter certeza, o modo de Deus é bom, agradável e perfeito. Essa igualdade é obra das tendências introduzidas pelos esses espíritos que habitam os ares com um propósito específico. Então, essa igualdade se tornou hoje algo proclamado, né, aceito totalmente. Veio junto com isso a liberdade sexual. Pensa bem, antes o homem já estava no erro, o homem ele tinha uma certa liberdade de fazer aventuras sexuais, mesmo depois de casado. A mulher, isso era uma coisa terrível, né, alguns anos atrás, né? Mas agora não, em vez do homem se policiar e realmente guardar a castidade do matrimônio, é a mulher que passou a também não guardar. E aconteceu então a liberdade sexual, né? Essa liberdade agora vem antes do casamento. Veja só, pessoal, olha o que está acontecendo, que se não é sinais marcantes de uma apostasia, porque os princípios cristãos ficaram para trás, né? Aceitação do adultério. Isso está em toda a mídia, em todo momento. Onde você for ver, vai estar lá mostrando as aventuras que acontecem e que são normais e tem que se tolerar esse tipo de coisa. A matrimônio é uma aliança de sangue, paralelo da aliança de Jesus conosco. Imagina como há interesse em estimular que se quebre esta aliança, né? E isso está bem aceito hoje em dia. A questão da homossexualidade, né? A homossexualidade é aquilo lá, é ir contra o princípio que o homem é macho e a mulher é fêmea. Isso já acontece há muitos anos e agora é algo que está apoiado no seguinte: a pessoa pode nascer assim. E realmente, a pessoa pode nascer assim. Nós vamos falar sobre isso. Mas isso, dentro dos princípios cristãos, ele é uma novidade, não tinha isso, né? É algo que causava escândalo, hoje não é mais. E é até caso de repreensão, falar algo nesse sentido, tá? Então nós estamos vendo que tudo isso são sinais marcantes da apostasia, né? Emancipação prematura dos filhos. Antes os pais, a mãe principalmente, ficava mais presente na família, e o pai dando o exemplo, dando a força, né? Era um ambiente
para manter o filho e prepará-lo para o que viria pela frente. Agora não, tem mestre para tudo, o filho está fora de casa, os pais e as mães não têm, os pais e a mãe não têm tanta influência sobre os filhos, e a tendência de todos esses valores do mundo irem sendo incorporados pelas crianças é cada vez maior. Então, essa emancipação prematura já veio lá atrás, onde não podia se limitar à liberdade dos filhos e cada vez vai crescendo mais e se tornando algo de rotina. Supervalorização da tecnologia e ciências materiais. Isso é outra coisa que prende o ser humano hoje em dia, de tal forma que ele fica atrás dessas coisas continuamente. A tecnologia e as ciências materiais, pessoal, não é nada, não é nada. Sabe o que é toda a tecnologia que existe? É algo que estava lá escondido embaixo do cobertor e a ciência foi lá e descobriu, é uma descoberta. Cada coisa de tecnologia e de ciência que aparece, tão extraordinária, tanto nas ciências médicas, ciências em geral de comunicação e tudo mais, nada mais é que coisas que estão lá e que, à medida que iam sendo descobertas, deveriam apontar para o Criador. Porque o Criador é onisciente, é onipresente, é onipotente, ele é tudo. E ele deixou tudo impresso na criação, de modo que o homem, ao descobrir, ficasse mais consciente de como é Deus. A natureza revela coisas de Deus, né? É lógico que é de modo rudimentar. Por exemplo, o Google vai te guia nos caminhos da rua da cidade, te mostra a situação é uma onisciência, é uma onipresença, te dá direção, né? Parece extraordinário, maravilhoso, né? Mas isso não é nada comparado, é apenas um sinal daquilo que seria a pessoa ser dirigida pelo Espírito, né? Então não tem paralelo, um é rudimento do mundo, era para ser a causa de glorificar a Deus, e o outro não. O outro é a essência de tudo, que é o próprio Deus, né? Estímulo à carnalidade, aí é o seguinte, é a natureza minha, eu nasci assim, você como eu sou, encorajando o ser humano a dar livre curso aos seus desejos sob a bandeira da autenticidade. Eu sou autêntico, eu não vou mais esconder o que eu sou. Todos têm que me aceitar, e cada um aceita todo mundo é pecador, então cada um aceita o pecado do outro e vamos ficar nessa mistura, né? Isso daí, pessoal, é o oposto do que Jesus falou, que é matar a velha natureza, matar o eu, mudar o querer. Vocês viram que esses sinais, a maioria deles, ajusta aqui que saiu na tela, a maioria deles a maioria das características citadas foram adquirindo ao longo do tempo um status de justiça. Hoje, se você mexer com cada uma dessas coisas, você vai receber o carimbo da pessoa com ideias retrógradas, ideias que causaram muito dano para a humanidade, né? E passaram a ser mais justos. A situação atual é muito mais justa, porque pensa que a justiça é aquilo que a gente entende. E nós vamos ver o que é a justiça de verdade ainda nesse assunto, né? A maioria das características adquiriram ao longo do tempo um status de justiça, ou seja, do que é certo, considerado superior àquele modo antigo, quando ainda essas coisas eram escândalo. Mas nós evoluímos, estamos numa situação melhor, né? Olha, tudo isso eu falei, mas essa frase que vem em seguida é importante. E é importante mesmo, tá? Não é que eu quero me desculpar porque eu falei essas coisas, pus um monte de gente dentro desses embrulhos aí, né, carimbados. Não. Não desprezamos a grande quantidade de pessoas, olha, se as pessoas são religiosas ou não, que estão envolvidas por essas tendências. É uma grande, isso demonstra o tamanho da apostasia nos nossos dias. É uma grande quantidade de pessoas e não há razão alguma naquele que está em verdade em Jesus Cristo para desprezar essas pessoas. Ao contrário,
Se ele se calar, aí ele está desprezando. Guardem essa palavra. Se ele se calar, aí ele está desprezando. Porque é preciso trazer luz. E trazer luz mostra os defeitos, pessoal. Trazer luz do ponto de vista bíblico, que é a verdadeira luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, cumpre realizar o trabalho, a obra que o Pai me mandou. Né? Então é preciso trazer luz do ponto de vista bíblico para essas questões. Amar o pecador, isso é obrigação. Enquanto ele está no meio de todos esses erros, nós temos que amá-lo, não é abandoná-lo ao pecado. E menos ainda estimulá-lo a isso. E aí é condená-lo totalmente. Então, um dia, as pessoas precisam ouvir isso. No andar da carruagem, um momento alguém precisa falar. Né? Precisa falar porque precisa despertar. Pelo menos precisa causar o que foi a causa da introdução desses erros, que foi o escândalo. Agora o escândalo está invertido, o escândalo é para voltar. Né? Então, fica aqui essa ressalva, não é por desprezo, não é porque nós nos achamos melhor, porque a gente sabe de onde veio. Tá? Então, vamos lá. A parábola dos dois filhos acontece num contexto de autoridade, que é o pai, e submissão, que são os dois filhos. E aí nós vamos entrar no assunto, que é um assunto assim, de fundamentos do que era a doutrina cristã e que foram abalados e abriram espaço para essas tendências que nós dissemos. E esses três aspectos são justiça, autoridade e submissão. Nós vamos ver que por causa disso, a família, que era a primeira célula onde o ambiente ficava melhor, e depois vinha a igreja, né? A família e depois a igreja, ela, sobre estes pilares, né, criava um meio ambiente adequado para o desenvolvimento da fé. Né? Então vamos entender a essência disso. Vamos entender cada uma dessas coisas. O que é justiça do ponto de vista bíblico, autoridade do ponto de vista bíblico, submissão do ponto de vista... A palavra autoridade já é meio rejeitada hoje em dia, certo? Agora, a submissão, né, nossa, essa ninguém quer. Ninguém quer falar disso aqui. Submissão, eu não vou ser submisso. Né? Então, saiba que da parte de Deus, justiça, autoridade e submissão são os fundamentos do ambiente para que se desenvolver de maneira adequada a fé. Primeiro, precisa saber que justiça, por definição, aí na tela, né, é a vontade de Deus. Né? A vontade de Deus é qualquer coisa que pela palavra de Deus se descubra que é a vontade de Deus, que Ele deixou aquilo para que nós realizássemos, isso é, por definição, justiça. Porque se a vontade de Deus, em algum ponto, não for justiça, Ele não é Deus. Acabou, não é Deus. Deus é quem vai separar tudo. Deus é quem fez todas as coisas. Se não houve justiça, e esse é um mistério grande, porque a existência do mal é justa, é necessária, mas se não houve justiça, então Deus não é Deus. Então a vontade de Deus é a justiça. Um exemplo que nós podemos ver é quando João Batista, né? João Batista, aquele profeta que chegou em Israel no tempo da apostasia e começou a exortar o povo ao arrependimento, é isso que a gente está tentando fazer hoje, lá na Galileia. Ele foi a Jesus, que estava lá no Jordão, e Jesus, né, foi da Galileia, Jesus foi ao Jordão ter com João, foi encontrar-se com João lá no Rio Jordão, a fim de ser batizado por ele. João, que tinha tido a revelação de que Jesus era o enviado do Pai, prometido pelos profetas anteriores, né? Ele tinha essa consciência, recusava-se e falava, não, eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus respondeu para ele, Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Então veja só, Jesus veio aqui para cumprir a vontade de Deus completamente. Justiça é a vontade de Deus. Ele veio como homem, devia passar pelo batismo do arrependimento.
Isso é justo e necessário. Embora ele conhecesse a vontade de Deus, e a natureza dele já fosse a natureza de Deus, ele precisava passar pelo batismo como um sinal marcante de que isso é necessário para todos os que nascem nesse planeta. Todos, inclusive Jesus Cristo. Né? Então, justiça é a vontade. Toda vez que alguém falar em justiça, saiba que é a vontade de Deus. Tudo aquilo que se diz justiça, mas não é a vontade de Deus, é mentira, pessoal. Então, vamos em frente. Autoridade. O que é autoridade? Esse é um conceito que, nossa, ninguém entende. Tá? Autoridade é o próprio Deus. E aí nós vamos ler um texto que é muito mal interpretado. Né? E preciso esclarecer. Porque esses três fundamentos são necessários para que haja um bom desenvolvimento da fé no ambiente em que elas são conduzidas da maneira certa. A autoridade é o próprio Deus. Né? Romanos 13 vai dizer assim: cada qual seja submisso às autoridades constituídas. Está falando para ser submisso às autoridades que estão constituídas. Tem muitos níveis de autoridade em todo o ambiente humano. Né? E cada qual seja submisso às autoridades constituídas. E aí ele afirma, porque não há autoridade que não venha de Deus. Essa é a frase difícil de entender. Nossa, olha as nossas autoridades. Todas elas vêm de Deus, foi Deus que colocou elas lá. Vamos entender isso aí. Não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram instituídas por Deus. Então, as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Quando a gente pega a palavra de Deus, eu sempre vou repetindo ela aqui, porque ela é a essência da verdade. Né? Então, a verdade diz o seguinte: não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. E o texto vai continuando, e lá na frente ele vai dizer: portanto, é necessário submeter-se, aí entra a questão da submissão, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência, e essa consciência é para com quem? Para com Deus. A consciência para com Deus. Por causa de Deus, eu vou ser submisso. Agora vamos entender a questão de autoridade e submissão. A autoridade é o próprio Deus. Então eu vou falar uma coisa aqui que vai ficar mais claro para nós todos e que vai colocar todas as autoridades que têm algum tipo de capacidade de ouvir em alerta. Os níveis de autoridade que existem foram constituídos por Deus. Né? Constituídos. Isso significa que qualquer um, seja eu, seja o Zé da esquina, que ocupe uma posição de autoridade por alguma razão, está ocupando um lugar que pertence a Deus. Porque só Deus é autoridade. Todos os critérios de autoridade se cumprem em Deus. O mais antigo é autoridade no lugar? É autoridade porque ele está lá há mais tempo. Então, Deus é o mais antigo de todos, ele é o Criador. O mais sábio, que conhece mais, é critério de autoridade? É critério. É critério, só que Deus, ele é a fonte, é o Criador. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Então ele é a autoridade máxima. Né? O mais forte, já foi critério de autoridade, a força, e sempre é. Né? Então, o mais forte, o todo-poderoso é Deus. Então tudo que está relacionado à autoridade é um lugar que aquele que está ocupando está ali em nome de Deus. Ele deveria estar fazendo algo que vem de Deus. Tá? Então é nesse sentido que a gente tem que entender essa frase. A autoridade vai responder para Deus, para aquilo que ela fez. Né? Assim, e na medida que ela faz, ocupando o lugar de Deus, aqueles que estão em subordinação à autoridade devem ser submissos a ela, assim como nós temos que ser submissos a Deus, porque ele é perfeito. Né? A autoridade, às vezes, que ocupa o lugar de autoridade não é perfeita, mas o lugar que ela está
dar respaldo a ela para que a gente seja submisso, mesmo em condições de ser alguém que não é uma pessoa gentil, não é uma pessoa adequada, mas por questão da posição de autoridade deve ser respeitado, né? Então, essa é a definição de autoridade. A autoridade é o próprio Deus, em todos os critérios. Você pode imaginar, qualquer coisa que leva uma pessoa a ser autoridade, ela em Deus tem origem. E Deus já ocupou esse lugar, em primeiro lugar, como Criador. Tá? Então, toda autoridade, a posição que ela ocupa é de Deus. Né? E vamos ver a submissão. Submissão é o respeito à justiça. É o respeito à justiça. Aquele que é submisso respeita a justiça. Justiça a gente já viu, é a vontade de Deus. E olha que Filipenses 2, Paulo vai falar: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Jesus Cristo, sendo ele de condição divina, a máxima autoridade possível, junto do Pai, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, a ponto de estar realmente vivendo como homem, humilhou-se ainda mais, submeteu-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A hora que nós tomamos essa posição, por causa da consciência para com Deus, uma posição de submissão diante da autoridade, o que acontece? O que aconteceu com Jesus. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos vendo aí que Jesus foi exaltado à máxima autoridade. Mas para isso ele se humilhou, e humilhou ao ponto mais baixo, a ser como um de nós, e um de nós que viveu a condição de condenação, de maldição na cruz. Então, essa situação de submissão, por causa do Pai, por causa da vontade do Pai, o deu uma condição, um direito de ser elevado, porque a Bíblia diz claramente, desde a lei, a humildade precede a glória. Tá? Então, vendo de uma nova forma a questão da submissão, de uma nova forma a questão da autoridade, e conhecendo o que é a justiça, é que nós precisamos avaliar como nós devemos atuar com relação a esses níveis escalonados aí de autoridade, né? O dever e virtude da autoridade. A autoridade é virtuosa quando ela cumpre, quando ela exerce a justiça. É dever dela exercer a justiça. E ela vai responder para Deus. Dever e virtude é virtude do subordinado, e é dever dele a submissão. E ele faz isso em consciência para com Deus. Essa é a condição do cristão. Jesus foi o perfeito exemplo de submissão e autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque a apostasia atacou justamente esses pilares, tá? De submissão e autoridade, e começou na família. Começou lá na família, pessoal. Nós vimos, é fácil de entender isso. Como está o tempo? 7 minutos. Vamos lá, vamos ver se dá tempo da gente ir até o finalzinho. Então, os vínculos humanos de autoridade e subordinação e a ordem de Jesus Cristo, né? Se você olhar, nós vamos deixar na tela os textos, nós não vamos ler os textos, vai estar aí, mas o que os textos dizem, em resumo, está na tela, né? As instituições, aqueles que estão na posição de senhores, sejam proprietários, governos, chefia, todo o escalão das instituições, elas têm esses níveis de autoridade, tanto as instituições governamentais como as instituições privadas, né? Todas elas têm níveis de autoridade. Então, a ordem de Jesus Cristo: senhores, tratai vossos servos com justiça. Essa que eles vão ter que responder, porque Deus lá no fim vai separar tudo, né? Toda injustiça vai ter o seu preço, né? Então, essa é a ordem de Jesus. E para os servos?
enquanto eles estão ali sob o jugo da autoridade, o servo que está sob o jugo da autoridade, os funcionários em geral, sejam submissos e dedicados aos vossos patrões. Todos esses textos nós vamos deixar uma relação aí no finzinho na tela, para que a pessoa possa ir lá e confirmar. Tá? Vamos continuar agora no outro padrão, que é aquele importante, que gerou todo o processo de apostasia, começou por ali, que é as instituições. Bom, antes de chegar nisso, vamos falar, tem uma ressalva aí, né? Tem uma ressalva por causa nós temos que avaliar qual é o jugo dessa autoridade. Se essa autoridade está trazendo sobre nós um jugo de pecado, aí é diferente, tá? Então vamos ver. 2 Coríntios 6 diz assim: não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Então cuidado. Como a gente vai estar no meio das instituições, vamos estar lá, tem que olhar a instituição. É algo que tem a desonestidade, tem tendências que nos levam ao pecado, aí tem que ser cortado, né? Porque vai começar a mostrar para nós que a gente não pode conviver com aquilo. Então não se põe em jugo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou a comunhão, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles. Saiam do meio deles, separem-se. Isso é separar-se. Não é para eu ofender, não é para eu ir em rebeldia contra a autoridade. Eu tenho que sair. Se ela está me levando ao pecado, eu tenho que me separar. Isso é avaliar o jugo. Eu não vou pôr sobre mim um jugo de pecado se eu estou em Cristo. Então eu saio. Eu não fico naquele lugar. E confio em Deus. A minha vida vai ser conduzida por Ele, né? Diz o Senhor: não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Serei o seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Estão vendo aí? Então essa ressalva é importante, por causa da autoridade e da submissão. Submissão é necessária, eu tenho que sair de uma maneira submissa, quando o jugo é desigual. Não sendo desigual, eu tenho que ser submisso, eu estou na posição de servo. Mas se eu estou na posição de autoridade, eu tenho que agir com justiça. Tá? Então, entendendo essas coisas é importante. Mas a gente queria chegar mesmo, era aqui no matrimônio. Perfeito exemplo de submissão entre a autoridade que foi Jesus, né? que é a aliança entre a igreja e Deus. Jesus faz o papel do marido e a igreja faz o papel da esposa. E esse princípio foi o mais atacado por todos aqueles escândalos que a gente já falou, né? Que é o matrimônio. A ordem de Jesus, qual foi? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então essa é a ordem de Jesus. Aí, por quê? Porque a autoridade aí é o marido. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, porque a autoridade é o marido, como a igreja é submissa a Cristo. Então essa é a ordem para as esposas. Filhos que estão em posição abaixo da autoridade da mãe devem obedecer os pais. E os pais não devem exasperar, devem tratar com justiça os filhos. Os textos estão todos aí, é importante que leia. Mas o que eu quero que você guarde mesmo é o que está falando aí. Porque aqui no matrimônio, na aliança entre os homens, é que se desenvolve toda a apostasia. Tá? E todo o ambiente cristão fica rompido. Eu vou dizer para vocês, nós conhecemos um casal que era fervoroso em Cristo, o marido e a mulher. Os dois acreditavam. Lógico, por razões óbvias não vou falar nome nenhum. Esse casal, eles conviviam e tinham uma família e tudo caminhava bem. Começou a ter essas desavenças, porque o marido achava que a mulher não se submetia a ele. E começou a ser exigente cada vez mais. E a mulher, por outro lado,
não queria ser submissa, com todo esse estímulo à independência da mulher que existe hoje, ela reagia. E os dois acreditavam, mas eu estou falando isso porque isso é um exemplo marcante da destruição da família. A separação acontece e a partir daí os filhos vão cada um para o seu lado, né? E a manifestação e a fé ficou abalada. A fé fica abalada. Tá? Então é nesse sentido que a instituição, o mandamento de Jesus, ele tem que ser priorizado totalmente. E nós vamos entender isso um pouquinho mais, né? Está meio tarde, não vai dar para a gente falar. O batismo da regeneração é o seguinte, é aquilo lá. Nós fomos batizados e temos o Espírito de Deus para mudar a nossa natureza, é para isso. Nascer diferente de Jesus não nos justifica. Não é porque eu nasci rebelde, não é porque eu nasci com tendências à homossexualidade, ou porque eu nasci com tendências a orgulho. Todo mundo nasce cego, nu e está diante de Deus, tá? Nascer diferente de Jesus não é uma justificativa para eu permanecer do jeito que eu sou. Ao contrário, esta é a regra geral que dá sentido ao mistério da regeneração, que é o que Jesus trouxe. Todos nós nascemos pobres, cegos e nus, mas em Cristo podemos ser regenerados. É obra que foi consumada em Jesus, o poder está nele para mudar o que quer que seja, como você é, toda a vaidade, orgulho, toda a tendência à carnalidade, tudo aquilo que hoje é estimulado, você pode vencer em Jesus. É obra consumada nele. O trabalho é nosso, é ir para ele e orar, pedir em nome dele. Isso nós temos enfatizado muito. Mas aí a carta a Tito fala sobre isso, esse batismo da regeneração, a gente não vai ler, para ir direto para o ponto final. Como estamos procedendo diante dos mandamentos citados? E aí eu estou focando bem a família, vale também as instituições, o lugar de trabalho, tá? Mas especialmente a família, né? Como primeiro filho, concordamos, mas sem compromisso, e vou vivendo no modo do mundo, passivo e indiferente, ou como o segundo filho, que viu que não gostava, que não dava, mas resolveu ir, e isso o transformou. É isso que nós precisamos pensar. Naquela passagem do cego de nascença, tem uma frase extraordinária do cego, né? E eu queria realçar ela aqui. Continuando a passagem do cego de nascença, Jesus soube que o tinha expulsado da sinagoga, porque ele tinha afirmado que Jesus era um profeta, porque tinha curado ele. E os fariseus estavam indignados, né? E expulsaram ele. Então Jesus encontrou o cego e disse para o cego: crês no Filho do Homem? E o cego respondeu, esse cego, né? Ele estava vendo. Respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu vês, é o mesmo que fala contigo. Olha o cego de nascença, aqui é que nós precisamos ser assim. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Aí Jesus disse para o cego, para aquele judeu que era cego, né? Vinha a esse mundo fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam perto e ouviram e perguntaram para Jesus: também nós somos acaso cegos? Eles que conheciam a lei, que sabiam de tudo? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. Olha a diferença. O cego falou: quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus falou: sou eu. Ele disse: eu creio. Já imediatamente fez. Creu e agiu. É a condição necessária. Mesmo que eu não queira, eu vou fazer. Tenho certeza, porque foi ele que disse, ele que me abriu os olhos, né? Então, o problema é que nós queremos dar um jeitinho na palavra de Deus, o nosso jeito, né? E aí nós começamos a fazer a palavra de Deus ser como nós pretendemos ver, né? Então, pretender ver por si mesmo é permanecer na cegueira, tá, pessoal? Guarda essa frase. Pretender, nós temos a palavra, aquele que pega a palavra em essência e busca a resposta nela, porque sabe que ali está contida a verdade, se prostra diante dela, é esse que vai ser transformado, renovado, e aí então ganha sentido aquela palavra.
Mas quando a gente quer dar o nosso jeito, o meu jeitinho de ver, aí eu permaneço na cegueira. Né? Então, isso dá sentido àquela frase. Senhor, o que o Senhor falar, eu vou crer. A palavra de Deus está aí. Basta a gente olhar para ela e crer. Atenção, conhecendo a vontade de Deus, creia. O que passou a ver sabe que a palavra é digna de fé. A palavra, é isso que o servo sabia. Sabia que Jesus era digno de fé. Para refletir, no matrimônio, o marido, qual é o marido mais que vencedor? Ou qual é a esposa mais que vencedora? Porque o matrimônio não é igual à instituição que você pode quebrar o jugo. Não pode. É aliança de sangue, pessoal. Não pode quebrar o jugo. Pode quebrar aquele que não está em Cristo, mas o que está em Cristo tem que suportar. Tem que suportar. Não pode quebrar o jugo. Por quê? Porque ali é a aliança de sangue, é ali as células pensadas por Deus para gerar filhos para Deus, ou criar um ambiente favorável para isso. Né? Então, quem é o mais que vencedor? O apóstolo Paulo escreveu que em todas as situações adversas nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. É aquele que pega o que Jesus disse e faz. Né? É o marido que a mulher é mansa, que a mulher é submissa, é humilde. Esse é o mais que vencedor? Não, esse já está em harmonia, os dois estão muito bem. Estou falando de matrimônio cristão, tá, pessoal? Então, esse já está muito... O mais que vencedor é aquele que ama a mulher como Jesus amou a igreja. Quando nós éramos pecadores, ele nos amou. Nos amou quando nós éramos pervertidos, com toda sorte de perversão. Então, tem que amar da forma que a pessoa está. E a esposa mais que vencedora é aquele que o marido a trata bem, traz tudo o melhor dele, de si mesmo, como Jesus traz para a igreja, trouxe para a igreja, ele traz para a esposa. Não, a mais que vencedora é aquela que o marido é áspero, é agressivo, mas ela vai dando testemunho de uma natureza dócil que vence e torna-se mais que vencedora, aquele que está na situação adversa e prevalece por motivo de consciência para com Deus. E aí, então, mantém-se a instituição. Muito bem, a nossa mensagem era essa, e a mensagem contida nessa parábola. Vejam como vocês ouvem. Ouvir é dar importância. Damos graças a Deus por essa palavra, louvamos o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eles nos deram toda a luz. E essa luz, Senhor, é razão para ver a verdade. E a verdade em si mesmo é justa, e é boa, e é agradável. E é por isso que vos louvamos na graça de Jesus Cristo. Amém.